E convidados não refletem necessariamente a opinião da rede mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Pontualmente 10 horas em São Paulo e 9 horas nos Estados Unidos. Uma boa noite a você que acompanha a nossa programação, a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Você é sempre o nosso convidado especial. E o programa, na sua opinião, como o nome fala, sempre o mais importante é a sua opinião sobre um assunto polêmico. E você já pode participar a partir de agora. Você pode acessar o Instagram, Programa na Sua Opinião, e já dar a sua opinião, respondendo a nossa pergunta. Qual é a pergunta de hoje? Qual o tema polêmico? A piada, ela tem limite ou não? Eu vou explicar um pouquinho mais por que nós chegamos a esse tema no programa de hoje. Vocês acompanharam, uma boa parte aí dos telespectadores, dos internautas, acompanharam esse episódio que aconteceu recentemente aqui nos Estados Unidos, na entrega do Oscar. O renomado ator Will Smith, ele subiu, foi ao palco, não gostou de uma brincadeira que o apresentador Rock fez a respeito da mulher dele, que a mulher dele estava careca em função de uma doença, e ele relembrou um filme que a Demi Moore fez, era careca, etc. Bom, enfim, ele não gostou da brincadeira, da piada de mau gosto que o apresentador fez, que é um comediante. Simplesmente ele subiu ao palco e deu um tapa na cara dele. Um socotapa que falam, né? Uma mistura dos dois. E vocês não têm ideia da repercussão disso aqui nos Estados Unidos. A mídia passou praticamente 2, 3 dias falando só disso. Mesmo com guerra na Ucrânia, etc. Era assim, e o tapa? Foi devido, não foi? Merecia, não merecia? Será que ele vai perder o Oscar? Porque depois do episódio do tapa, ele ganhou o Oscar, o Will Smith. E será que a academia vai tirar o prêmio dele? Não vai. E o apresentador tentou ali, né, consertar, levar na esportiva. Depois ele foi entrevistado e ele falou que ele não tomaria nenhuma providência contra o Will Smith. E ele está utilizando agora esse tapa nos shows que ele faz nos Estados Unidos e voltou a fazer uma piada, não sobre a doença da mulher do Will Smith, mas sim sobre o tapa em si. E o preço dos ingressos da turnê dele praticamente triplicaram depois do tapa. Negócio impressionante. Triplicou, ele cobrava, vamos supor, era uma entrada média de 80, 100 dólares, foi para 300 dólares. Isso para quem ainda encontra o ingresso. A repercussão foi enorme aqui. A audiência depois do tapa disparou, porque o Oscar já há algum tempo ele vem sofrendo aqui com a audiência em queda. O pessoal reclama que é uma festa chata, monótona, não sai daquilo. Então o pessoal já não assiste muito. De repente, depois do tapa, a audiência subiu, o número de viewers na internet foi uma coisa impressionante. E até hoje, depois de mais de uma semana do tapa, continua a repercussão aqui nos Estados Unidos. Será que o Will Smith extrapolou ou não? O próprio Will Smith se desculpou, falou que ele errou, que ele não deveria ter feito isso. Foi um ato impensado, foi um ato tomado ali na emoção. Ele pediu desculpa ao público. O interessante é que ele não pediu desculpa ao comediante. Ele pediu aos participantes, ao público, mas ao comediante, ele não pediu desculpa. Então parece que ainda tem alguma coisa entre eles. E também já existia uma rusga anterior entre eles, de alguns anos atrás, de uma outra brincadeira lá que o Chris Rock fez também, e o Will Smith não gostou.
Então já é uma coisa antiga, não foi só devido àquele fato da brincadeira da esposa. Parece que já estava para estourar alguma coisa mesmo e acabou acontecendo. Mas a nossa questão colocada para você, que importa é a sua opinião, é o seguinte: tem limite para piada ou não? A piada é piada, pode-se falar, mesmo sendo de mau gosto, mesmo às vezes brincando com alguma deficiência da pessoa, com alguma doença, ou com alguma atitude que a pessoa tomou, ou algum comportamento. Existe um limite para a piada? Aqui nos Estados Unidos é muito comum a apresentação de comediantes no stand-up. O que é isso? O comediante vai, fica lá em pé, sozinho, e começa a brincar e falar de situações, fala de político, fala de artista, fala de celebridade, e brinca com a plateia. De repente ele olha para a plateia, vê um cara lá e fala: "Olha, a careca daquele cara dá para ver a 3 quarteirões", ou se não, olha, a camisa que aquele outro está usando lá, ele deve ter comprado num brechó e pagou $1. Quer dizer, é normal aqui o comediante interagir com a plateia e brincar até em temas delicados. Dentro da cultura americana, isso é mais aceitável a partir do momento que a pessoa é um comediante. E como era o caso do apresentador do Oscar, ele é um comediante renomado. E ele fez uma brincadeira para muitos, e eu entro também, uma brincadeira de mau gosto, porque ele brincou com uma doença de uma pessoa, então é realmente uma brincadeira de mau gosto. Mas a nossa pergunta para você é essa: tem limite? Você acha que o Will Smith agiu bem em ir lá subir, dar um tapa no camarada, subir no palco, dar um tapa no camarada, ou não? Ele deveria ter criticado, falado, mas não chegado às vias de fato, à agressão. Essa é a nossa pergunta que nós vamos colocar para você, e você já pode ir respondendo através do nosso Instagram. Daqui a pouquinho já vai estar na tela aí. Você acessa e dá a sua opinião. Se você também quiser participar ao vivo, você pode telefonar e participar ao vivo da programação. Às vezes você precisa um pouquinho de paciência, a linha congestiona, muitas pessoas tentando, você não consegue. Mas se você quiser participar, você pode também ligar no telefone que está agora aí na sua tela, tá? Você liga o operador aqui de São Paulo e você pode participar ao vivo. Eu queria já dar boa noite, além dos nossos telespectadores internautas, a nossa querida Priscila Nascimento, que está de volta. Boa noite, Priscila, tudo bem? Boa noite, Dr. Denis, tudo bem? Estou muito feliz de estar de volta. Bom... Nós estamos muito contentes com a sua participação e já queria pedir para você apresentar os nossos convidados e também já falar sobre o Instagram, sobre a participação do telespectador e do internauta. Ok, então vamos lá. Hoje nós temos aqui 2 convidados e nós vamos começar pelo Elde Lobo. Ele é psiquiatra e vai tentar aí trazer um pouquinho desse mundo pra gente, para trazer essa perspectiva diante do fato que deixou muita gente assim estarrecida aí. E em segundo, nós temos o doutor Álvaro Fortes, ele também é médico e vai introduzir um pouco esse assunto dentro da medicina e a gente quer entender melhor isso. E agora vamos às parciais, correto, doutor Denis? Deixa eu mudar para cá. Exato. Se já tiver alguma parcial ou participação, já pode começar. Já temos aqui. Deixa eu passar aqui. Tá no tempo do Instagram. Então vamos lá, ó. Na sua opinião, existe um limite para a piada? 80% dos nossos telespectadores e internautas dizem que sim. Existe aí um limite para quem quer fazer uma piada. E outros 20% dizem que não. Dizem que está livre, piada é assim mesmo, humor é solto e existe a questão da liberdade de expressão e a piada, o humor entraria dentro desse quesito aí. Então a gente vê uma discrepância bem grande aqui, mas está pendendo mais para o não. Existe ali a questão, aliás, sim, existe o limite para quem quer fazer uma piada, sem ofender, é o que a gente pensa. É isso, doutor Denis. Obrigado, Priscila. Eu já queria, então, tocando a bola, falar com o meu querido amigo, que mais uma vez nos dá o prazer da sua presença aí no programa,
um especialista no assunto. Querido doutor Eude, boa noite, doutor. Um prazer enorme recebê-lo. Boa noite, doutor Denis. Prazer mais uma vez estar aqui no vosso programa. Boa noite, Priscila. Boa noite. Boa noite, doutor Álvaro. Boa noite. Queremos contribuir com os nossos conhecimentos dentro do possível. Então, doutor, só dando uma pitadinha, porque daqui a pouco nós vamos rodar a matéria-tema, mas um leve briefing aí do senhor. Essa atitude dele foi uma atitude realmente que já estava para acontecer, já estava para estourar, ou algum outro fato, algum outro conhecimento na hora que ele falou, que uma imagem, uma reação, foi que ocasionou tudo isso? Doutor Denis, levando em consideração o contexto que já havia essa história de insatisfação entre os dois, então aquilo dali já tinha um risco e que o comediante assumiu esse risco. Porque se fosse algo apenas contextualizado naquele momento, eu entendo que não seria compreensível essa situação da maneira como aconteceu. Agora, pelo fato de já ter esse histórico que o senhor relatou, inclusive mais uma vez, que já de outros momentos tinha essa, digamos, numa palavra comum, rusga, então o comediante assumiu um risco que aconteceu. Porque levamos em consideração o contexto que nos Estados Unidos, como o senhor falou, isto é mais permissível, isso é mais aceitável. E nesse caso, a ruptura aconteceu por causa de um histórico já de um tempo maior desse conflito. Obrigado. Passando para o doutor Álvaro, também queria inicial dele uma pitadinha sobre o assunto e especificamente sobre esse fato. Boa noite, doutor. Um prazer receber o senhor no nosso programa. Boa noite, o prazer é meu. A gente precisa analisar que uma pessoa que passa por uma determinada doença, ela apresenta uma dor que pode ser física ou ela pode ser uma dor interna, interior. E a gente não sabe qual é a intensidade da dor dessa pessoa que sofre. E você instigá-la com uma piada, você estaria colocando em risco e você estaria passando de uma linha que é tênue entre você fazer uma piada e você falar sobre a seriedade que é. Então eu acho que isso é muito arriscado, você ter uma patologia, ter uma doença, sofrer com ela, às vezes buscar o isolamento social por conta da doença ou do que ela cause, da imagem que ela possa causar, e aí você vai a um evento de exposição mundial como era o Oscar e ser motivo de piada. Isso é triste. Doutor, eu queria que o senhor puder explicar para a gente, né, como leigo, o que é essa doença da esposa do Will Smith? O que acontece com a pessoa? A gente tem duas vertentes aí, ou duas linhas para pensar nessa doença. Se você for observar a história e as fotos anteriores da esposa do Will Smith, você vai ver que ela vai perdendo a linha frontal, ela vai subindo a linha frontal e ela vai perdendo o cabelo nessa região. Aí a gente pode pensar de uma doença que é a alopécia fibrosante frontal. E uma segunda doença, que é o que a mídia americana coloca, que ela teria a alopécia areata. A alopécia areata é uma doença autoimune, é o seu organismo se defendendo contra as células de defesa de você próprio. Então você tem uma briga entre o seu organismo e as suas próprias células. E essa doença causa, normalmente, quando a alopécia areata, ela causa em placas, faltam cabelos em placas. No caso dela, provavelmente ela tenha se sentido mal com a ausência de alguns locais do cabelo e aí ela produziu a retirada de todos os cabelos, aí fez um look diferente, né? Mas a alopécia, ela é toda a perda de cabelo, ela pode ser cicatricial ou não, mas a alopécia em si, ela é perda de cabelo. E aí você tem uma variedade de doenças ou de classificações das doenças que podem acometer. A que estaria mais ligada a ela, a gente tem essas duas hipóteses, a alopécia fibrosante frontal e a alopécia areata. Tá ok, doutor. Muito obrigado aí pela explicação. Eu só queria fazer mais um adendo, porque ela já vinha enfrentando esse problema há algum tempo, inclusive em outras cerimônias, que entregas de outros prêmios, etc., aparições públicas. Afinal de contas, o marido é uma celebridade, né? Um artista muito famoso aqui nos Estados Unidos. Ela já vinha se apresentando com turbante, porque parece que uma região já tinha caído o cabelo, a outra não, e uma questão também de vaidade, ela preferia se apresentar com turbante. Até que chegou nesse programa aí,
na entrega, nessa premiação, entrega do Oscar, ela resolveu assumir mesmo, tirou, foi sem turbante, rapou a cabeça, deixou a careca. E a menção que o apresentador Chris Rock fez, ele lembrou a um filme que já tem algo em torno de 30 anos atrás, que a atriz Demi Moore, ela é uma oficial do exército americano e ela é obrigada a rapar a cabeça. Esse filme foi muito famoso na época, vendeu muito aqui, foi um sucesso de bilheteria. Se eu não me engano, é No Limite da Honra, o nome aí no Brasil. E ela rapou a cabeça para as funções militares que ela tinha desempenhado. E ele falou que ele estava louco para assistir o Limite da Honra 2 com a mulher do Smith, porque estava com a cabeça raspada. Foi uma brincadeira de mau gosto, uma piada falando sobre uma doença de uma pessoa, mas o importante para nós é a sua opinião. Eu vou pedir agora, por favor, para rodar a matéria-tema e depois a gente volta com a Priscila para mais algum posicionamento dos internautas e a nossa prévia. Se tiver no ponto, por favor, a matéria-tema. No último dia 27, aconteceu a 94ª edição do Oscar, a principal cerimônia que premia anualmente as melhores produções cinematográficas do cinema norte-americano e mundial. A cerimônia deste ano ficou marcada após o ator Will Smith dar um tapa no ator Chris Rock, depois dele fazer piada com a doença autoimune de Jada Smith, esposa de Will. Essa não foi a primeira vez em que Chris faz piada sobre Jada. No Oscar de 2006, ele teria feito brincadeiras sobre a atriz após o marido não receber nenhum prêmio. Will, durante o seu discurso de agradecimento, se desculpou com a Academia de Cinema e Arte e com Chris Rock. Entre as celebridades que tomaram partido no conflito, Janet Hilbert, a tia Vivian original de Um Maluco no Pedaço, usou seu Instagram para sair em defesa de Will e explicou que cada um tem o seu limite. Já Jim Carrey condenou a atitude do ator e disse que ficou enjoado com a situação. Aqui ainda continua muita polêmica sobre o assunto, opinião pública dividida, a academia ainda não oficialmente se posicionou se ela vai retirar a premiação dele ou não. Ela está estudando ainda, mas não houve um posicionamento oficial sobre o assunto. E a opinião pública mais ou menos dividida aqui. Tem muita gente achando que realmente ele extrapolou e outros que não, que o comediante mereceu mesmo, porque colocou uma posição aí familiar e uma doença e que merecia mesmo tomar o tapa. Um outro detalhe importante, antes de passar aí para outra prévia, não sei se vocês acompanharam, mas aqui houve uma dúvida, né? Sempre tem aquela teoria da conspiração, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Qualquer coisa que acontece, aparece alguém, não, mas isso é uma armação que fizeram por causa daquilo, do outro, e vai viajando na história, na cara. Então, o que um órgão de imprensa aqui fez? Aqui existe um campeonato mundial de tapa na cara, acreditem se quiser ou não. Podem acessar aí na internet, vocês vão encontrar. E são pessoas enormes, lutadores assim, tipo peso pesado de boxe, e que um fica na frente do outro e dá um tapa, um dá uma vez ou dá outra. Muitas vezes o tapa é tão forte que a pessoa chega a desmaiar. E pessoas preparadas, pessoas fortes. Então eles mandaram as imagens para essa associação, né, do campeonato ali mundial de tapa na cara, e o campeão mudou que não, que foi armação, que esse tapa não aconteceu. Por quê? Ele se baseia no seguinte: primeiro, no posicionamento da mão que atingiu o rosto. Segundo ele, atingiu só com uma parte muito pequena aqui dos dedos, né? E segundo, pela movimentação do corpo do Chris Rock, do comediante, que pela região que atingiu e pela parte da mão que atingiu, não justificaria aquele movimento tão abrupto. Então ele foi categórico em afirmar, olha, isso aí é armação.
Não sei qual é o motivo, mas eu entendo de tapa na cara. E não aconteceu o tapa na cara. Veja que ponto chegou aqui, tamanha repercussão da entrega e dessa agressão aí na entrega do Oscar. Até foi aventado que depois iria existir um golpe publicitário por trás disso, etc. Até agora não apareceu nada disso. Muito pelo contrário. A associação está apurando os fatos, o Will Smith se desculpou, o Chris Rock falou que não vai tomar nenhuma providência contra ele, mas nós queremos saber a sua opinião. Foi merecido ou não? A piada tem um limite ou não tem um limite? Eu queria pedir a Priscila, por favor, mais alguma opinião dos nossos internautas e também a outra prévia, se já houve alguma modificação. Pois bem, então vamos lá. Bom, a nossa enquete ela ainda permanece, então as pessoas opinaram da seguinte forma. Na sua opinião, existe um limite para a piada? 80% disse que sim, existe um limite e ele deve ser respeitado. E outros 20% disse que não. Olha, é livre, pode comentar, não importa o sentimento ou as razões, né, do outro. E sim, temos alguns comentários, doutor. O Enéas.Lemes disse assim: a piada sempre vai ser para atingir alguém, tá? Se não existe piada, a piada acaba quando o mimimi entra em cena. Então ele justifica aí que a opinião alheia mexe muito com a questão do humor. Já o Eulan Ribeiro disse assim: quando ultrapassa a linha da liberdade do humor e começa a depreciar de alguma forma o próximo, aí já é um problema sim. Então os nossos internautas interagem dessa forma no momento aqui conosco. E vale lembrar também que Will Smith ele vem sofrendo diversos, retalhamentos aí. Várias startups, inclusive ele tinha muitos projetos com grandes produtoras e esses projetos foram arquivados, foram deixados de lado porque a opinião pública pesou muito na questão, da briga. E essa briga aí, ela vem movimentando as redes sociais desde a semana passada de uma forma inesperada, tirando a atenção ali até o foco, muitas vezes, de um problema mundial que é o ataque que acontece agora, entre Ucrânia e Rússia, um problema muito sério. E é isso, doutor, as nossas redes sociais estão movimentadas. Para você que nos acompanha aqui na Rede Mundial, você pode acessar aí o nosso Instagram, que é Programa Na Sua Opinião. Temos também o Twitter, YouTube, você também pode acompanhar por lá. E se quiser fazer parte da nossa programação, conversar com o doutor Denis, de repente fazer até perguntas, e opinar, trazer a sua opinião, você pode ligar. 11, São Paulo, tá bom? E o número, anota aí, 3577-3844. 3848, desculpa. Esses são os nossos canais de comunicação aqui no programa Na Sua Opinião. Doutor Denis? Eu queria passar agora ao doutor Heude e perguntar o seguinte: primeira opinião dele, se realmente ele extrapolou com essa atitude ou não. E segundo, uma dúvida que surge, doutor, no aspecto psiquiátrico. Uma figura da proeminência do Will Smith, da notoriedade do Will Smith, tomando uma posição como essa, ele não estaria, de uma certa forma, fomentando a violência? Porque a pessoa pode pensar, se ele fez, que é um grande astro do cinema, uma pessoa renomada, eu também posso fazer. Doutor Denis, aí tem as duas situações. Tanto a questão que, de fato, houve um exagero, se não levar em consideração que foi uma encenação, que foi uma simulação, que foi um trato anterior, isso de fato foi um exagero, porque mesmo que havia essa discussão anterior, essa insatisfação desse relacionamento anterior por esse tipo de piada, ele já deveria estar, naquele momento, preparado, prevenido, para que não chegasse a esse extremo. E com relação a essa questão de pessoas públicas notórias terem atitudes que o público copia, que o público inspira e que o público passa a considerar como aceitável, isto é uma realidade. Por isso que, no entendimento, se aquela situação é verdadeira e que houve de fato agressão, algum nível de punição
algum nível de retaliação, algum posicionamento limitador por parte do Oscar precisa acontecer para exemplificar, para demonstrar que, de fato, piada pode não ter limite, mas agressão é absolutamente abominável em qualquer situação. Doutor Álvaro, eu queria passar ao senhor também, ouvir a opinião do senhor, se a atitude dele tem justificativa ou não, na opinião do senhor, e também perguntar ao senhor como médico, as pessoas às vezes procuram o senhor em consultório com algumas doenças que causam um constrangimento. Então, como essa do cabelo de uma mulher, ou alguma outra doença que traga uma aparência física, que a pessoa fique constrangida. Como se lida o emocional? Como se lida o tratamento dessa pessoa? E diante de uma atitude como essa, qual é a reação da pessoa, até inclusive com o tratamento médico? A gente tem, como forma de opinião, eu vou muito pela ideia do que o doutor Eudes falou. A agressão jamais estaria justificada. Você lembrar que você pode ser movido a essas atitudes por razões que a gente desconhece, mas no caso dessa situação, ele ataca a esposa, que é quem convive com ele constantemente, e ele sente-se agredido nesse mesmo momento em que você agride a pessoa que é sua companheira. Essa atitude deveria ter sido feita de uma outra maneira, não precisava ser da forma agressiva. Então é uma opinião minha que ele realmente extrapolou os limites quando ele se defende ou quando ele vai defender a esposa. Na relação, eu trabalho com transplante capilar e eu devolvo muito a autoestima para as pessoas quando a gente faz a reposição da calvície, dos cabelos para as pessoas que são calvas. E a gente percebe que esses indivíduos que nos procuram, após conseguir um tratamento adequado, eles renovam a sua autoestima, eles voltam a ter convívio social, eles não se afastam, e muitas pessoas passavam por períodos de depressão e que têm uma saída desse momento para uma vida nova, ele vai enfrentar os medos que ele tinha. Então essa é uma relação muito próxima que a gente vê entre a doença, que é estigmatizante e por vezes provoca o isolamento social, e a melhora após os tratamentos. É muito difícil alguém que se isole por conta de uma doença. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso e muita atenção aos pacientes que nos procuram ou aqueles que procuram um auxílio. Eu acho que uma grande diferença aí existe o seguinte: se você está num show de um comediante, você pagou o ingresso, você conhece o comediante, você conhece o tipo de brincadeira que ele faz, o tipo de piada que ele faz, você está num ambiente fechado, restrito, você vai lá para isso, você pagou para isso, e ele lá, de repente, se brincar com você ou com alguém na plateia, seria aceitável, né? Mesmo que a brincadeira seja de mau gosto. Mas se você está na entrega de um Oscar, sendo transmitido para milhões de pessoas, você não foi lá para escutar a brincadeira do Chris Rock, você foi lá para participar de uma entrega de um prêmio. Então, eu acho que é a diferença. E de repente ele faz uma brincadeira ali para milhões de pessoas assistindo pelo mundo inteiro, e você não estava lá a fim de escutar uma brincadeira dele, uma piada dele, porque você não está no show dele. Acho que essa é uma diferença assim, muito grande que a gente tem que ponderar. Mas parece que temos alguém na linha aí para participar. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite. Acho que caiu a ligação. Não, eu tô na linha, tô na linha. Tô na linha. Com quem eu falo? Boa noite, meu nome é Luiz Chimir, eu falo aqui de São Paulo, Brasil, aqui da Moca. Boa noite, seu Luiz. E qual a opinião do senhor? Existe um limite para piada, para brincadeira ou não? Olha, eu acho que tudo tem limite. Eu acho que faltou a habilidade e o respeito do comediante para com a doença da pessoa, na qual ninguém sabe o que por trás disso ela possa estar sofrendo, ela, o marido,
e outros entes queridos, para ele fazer uma chacota dela em público. E eu também imagino o seguinte, se ele tivesse alguém com algum tipo de doença, será que ele faria piada em cima disso? Isso que eu gostaria de ouvir a opinião especializada de vocês. Se ele faria uma chacota em cima de algum ente querido dele. Então, acho que até justifica então, essa... Pois não. Então o senhor acha que ele passou dos limites mesmo? Ou não? Que o Will Smith fez aquilo que deveria ser feito? Olha, não digo que ele fez o que deveria ser feito. Eu acho que ele agiu no calor de uma emoção. A que qualquer um de nós poderíamos estar sujeito a uma reação dessa. Não sou favorável a qualquer tipo de violência, porém, naquele momento, não sei se eu não reagiria igual a ele ou qualquer um de nós não teríamos uma reação dessa. Essa é uma opinião que eu tenho. Então, não critico ele totalmente, como também não faço apologia à violência. Certo? Tá ok, senhor Luiz. Uma boa noite, muito obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado e parabéns, o programa está muito interessante realmente. E parabéns a todos que estão participando aí. Muito obrigado, uma boa noite. Eu queria rodar agora o Povo Fala e depois a gente volta com outra parcial e a participação dos internautas. Se tiver no ponto, vamos rodar o Povo Fala. O que o povo pensa sobre isso? Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre os limites da piada. O que aconteceu na televisão com o Will Smith, eu achei que foi uma coisa muito lamentável, foi uma falta de respeito, né? Mesmo porque a esposa dele está passando por um tratamento e também as pessoas têm que ter a sua personalidade, deixar seu cabelo raspado, ou comprido, ou black, então tem que haver esse respeito, né? E foi muito lamentável. E a piada, ela é engraçada quando os dois dão risada. Quando só um ri, já não é engraçado. Então vira humilhação. Eu acho que os dois estão errados. Um porque ultrapassou o limite da piada. Acho que brincar com uma deficiência de outra pessoa, seja qual for ela, é ruim. E o outro porque partiu para uma agressão física e não uma retórica, ou seja, por ter mais força se usasse palavra, né, quanto a essa agressão. É isso que eu acho. Eu acho que a piada que ele fez com a esposa do Will Smith não foi legal, acho que tem um limite, né, pra piada. Porém, ao mesmo tempo, eu também não acho que foi certo o Will Smith subir no palco e dar um tapa na cara dele. Acho que foi uma atitude bem agressiva ali e não acho que foi certo. Eu acho que nada se resolve com violência, mas ele já foi violentado a partir do momento que ele sofreu uma violência com a esposa dele, né? A esposa dele tem uma doença, ela não tá careca porque ela quer, uma doença que ela tá sofrendo com isso, e devido a isso, ele ser hostilizado, fizeram uma piada com a mulher dele, foi uma resposta, né? Uma resposta com violência física, mas foi uma resposta. E a partir do momento, a gente já aprende lá na escola sobre o bullying, né? Quando a gente faz uma piada que só tem graça pra gente, fere o próximo, eu acho que aí é o limite da piada, né? Eu acho que aí você não tem que nem chegar nessa parte. Quando você fere alguém, já não tem mais graça. Eu acho que existe um limite, né, para piadas, porque assim, no caso do Will Smith não se trata, né, de uma piada falando de uma opção, né? Ela não tinha uma opção em raspar a cabeça, né? No caso, achei que foi muito longe, porque se trata de uma doença, né? Faltou com respeito. Então, eu acho que toda piada tem um limite. Não se brinca com esse tipo de coisa, né? É a minha opinião. Eu achei que foi longe demais. Sobre o caso do Will Smith, né? Sobre como posso falar? A agressão, acho que, tipo, mais que certo, porque, tipo, eu também não aceitaria ninguém zoar ninguém que eu amo da minha família, e do jeito que ele falou, tipo, em rede muito grande, informação, e, tipo, fazer o mesmo, sem dúvida, dava um jeito nele, mas, tipo, também, até quando ia ser
essa zoação que ele fez, eu acho que, tipo, deveria acabar, porque, tipo, eu não acho certo, tá passando em qualquer lugar que você entra na TV, mostra ele zoando, e, tipo, creio que, tipo, não acho bom disso levar até mais, algo mais. Eu acho que ele agiu certo, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas, elas acham que a brincadeira é algo que, tipo, é comum, é normal, né? E você falar da pessoa, falar como que a pessoa é, dizer do cabelo ou da cor ou algo do tipo, não é engraçado, entende? Então eu acho que tem que haver respeito. E meio que ele fez o certo ao mesmo tempo errado. Mas é como que a gente age, né? No impulso. A gente vai lá e quer proteger quem a gente ama. E foi o que ele fez e eu acho que ele agiu certo, sim. Eu faria o mesmo. E na sua opinião, existe um limite para a piada? Queria passar já direto a Priscila, ver a nossa parcial e também a opinião de alguns internautas. Por favor, Priscila. Pois não, então vamos à nossa parcial. Ela mudou um pouquinho, tá? Vou repetir aqui. Na sua opinião, existe um limite para a piada, o nosso tema de hoje? E algumas pessoas mudaram. Sim, existe limite, 78%. Antes ali, o nosso limite estava em 80%. E outros disseram que não, mudou para 22%. E agora a gente vai aqui para os comentários. Temos comentários. Bom, o Márcio Roche disse assim: a piada perde graça quando atinge outras pessoas. E o Raimundo Magalhães, 77, também confirmou: sim, com certeza, tem piadas que não tem graça nenhuma. Doutor? Parece que está bem clara aí a opinião, pelo menos a opinião pública no Brasil, é o seguinte, que a piada foi de um extremo mau gosto, não deveria ter sido feita e também, por outro lado, condena o excesso ali, a violência, né, na atitude do Will Smith. Então, a opinião pública, na maioria, tem decidido o seguinte: a piada foi horrível, ele errou, mas também o Will Smith não deveria ter subido lá e batido nele, dando um tapa. Poderia ter discutido, gritado, etc., mas não chegar naquele extremo. Eu queria passar agora ao Dr. Eude. Uma coisa que eu notei, como leigo, né? Mas lógico, o senhor como psiquiatra vai poder nos esclarecer muito mais. A postura com que o Will Smith sobe, eu não sei se depois a produção puder voltar um pouquinho, ele anda assim meio no gingado, não parece que ele está num andar assim de quem vai partir lá para a briga mesmo. Ele sobe meio assim no gingado, etc. Tanto é que o Chris Rock fica olhando, dando risada, achando que ele ia lá brincar também. Ele sobe pelo menos o jeito dele andar não me parecia muito agressivo. E quando ele volta, ele senta e continua a falar. E ele não nota que ele está assim alterado pela voz a ponto de fazer aquilo lá que ele fez e dar um tapa. É impressão minha ou está tudo errado, doutor? Doutor Denis, aí temos algumas leituras comportamentais. Uma das leituras comportamentais é que já havia a previsão que ia ter essa agressão e que se ele se posicionasse de modo a transmitir agressividade, que o outro sairia e não permitiria essa agressão ou se protegeria. Então, numa leitura que isto estava planejado, isso já era desejável e até esperado que pudesse ter esse tipo de piada e que reagiria com agressão, então essa leitura está adequada. Por outro lado, se nós formos visualizar pela teoria da conspiração, mais uma vez aí em sincronia com os profissionais do campeonato Tapa na Cara, fica um indício muito forte, tanto por esse modo de comportamento aparente não agressivo, como também pela reação posterior, tanto de quem foi vitimado como de quem agrediu, ou seja, não parece ser uma cena, uma situação correspondente a uma agressividade real, até porque ali não se tratava do contexto
de campeonato de tapa na cara, mas se estava no contexto comemorativo, onde na história nunca se teve agressão, então não era de se esperar que ali fosse ter pela primeira vez. Tá ok, doutor. Eu vou só pedir, antes de passar para o doutor Álvaro, nós estamos no Vernix com a doutora Xana, psicóloga. Se já estiver no ponto, por favor. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, doutor Denis. Tudo bem com você? Prazer receber a senhora aqui no nosso programa. E eu aproveito já emendando no assunto, né? O que se passa pela pessoa, pela reação, pela cabeça da pessoa? Como funciona isso daí no psíquico da pessoa? O que leva a pessoa a chegar a esse extremo de uma agressão? Ou se é uma atitude assim esperada ou o que aconteceu foi uma coisa completamente anormal? É normal, é muito comum isso acontecer, tá? Mas, claro, concordo até com os doutores, a violência, eu sou contra a violência. Pensando em termos de cérebro, pensando em termos de emoção, a emoção, ela acontece, doutor Denis, 0,25 segundos. Primeiro, me parece que ele sentiu raiva. Depois, ele percebeu aquela raiva e ele potencializou até tomar a decisão de subir no palco e agredir fisicamente o Pete. Então, primeiro vem a emoção, depois vem a razão. Todos nós, seres humanos, nós funcionamos assim. Claro que, como o doutor Ed falou, tem uma questão de contexto histórico e tem uma doença envolvida. Então, mexeu com os valores muito, que é a esposa dele, ele ama muito. Quando a gente tem alguém que a gente ama, que está sendo ferido, a gente quer defender. Então, foi uma defesa dele esse ataque. Muito comum nos seres humanos. Claro que não é a melhor saída. Tanto que depois, de atenção, ele se arrepende ao final e sobe no palco. E a reação posterior? Porque ele foi sentar, ainda continuou com uma discussão, falando que ele não tinha que pôr o nome da mulher dele na boca e etc. Mas depois, poucos minutos, parece que a pessoa, assim, nós como leigos, né? Parece que a pessoa desaba, aí ele subiu, se retratou, se emocionou, chorou. Também é uma resposta natural? Natural. O que parece ali? Que ele teve aquela questão da raiva, potencializou a raiva, foi lá e descarregou a violência. Quando ele voltou, ele continua gritando, a voz dele está elevada, dá pra gente ver que ele está gritando, ainda está com uma expressão não verbal de raiva, olhando para ele e falando, não, você não continua, não fala mais da minha mulher. Então ele levanta até o rosto, você pode reparar o não verbal. Depois que ele esfria a cabeça, pensando assim no senso comum, que ele usa o lado racional do cérebro dele, que a gente é capaz, quando a gente esfria a cabeça, aquele famoso conta até 10, depois de alguns segundos, depois de alguns minutos, ele toma essa consciência e se arrepende. E posterior ao evento, ele vai em público, ele faz um texto que, de fato, me parece que ele se arrepende. Então é muito comum, ele é humano. Tá ok, doutor. Ele, não estou justificando, não estou de forma justificando, mas é algo que muito comum, porque é uma emoção. Nós somos seres emocionais. Claro que nós temos a razão, nós temos vivido e a gente consegue pensar sobre as nossas emoções. É o que a gente chama de inteligência emocional, que é tão importante. Eu estou com um problema no retorno da doutora. No finalzinho não consegui ouvir, mas eu queria agradecer a presença da doutora. Muito obrigado pela sua participação no programa. Uma boa noite para a senhora. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria, então, agora, passando ao doutor Álvaro, vamos falar da pessoa que tem a doença, né? Que é onde o senhor tem o contato mais direto. Às vezes, quando acontece um problema como esse, envolvendo a pessoa, o marido ou pessoas próximas, como a pessoa reage ao tratamento? A tendência dela é o quê? Esfriar um pouquinho, falar isso daí não tem jeito, etc. Senão vou continuar tentando. O que passa na cabeça da pessoa, doutor? A gente tem algumas etapas
quando o indivíduo recebe alguma notícia de alguma doença, né? E para simplificar bem, no primeiro momento o indivíduo também tem raiva por estar passando por aquele momento. Ele se pergunta o porquê seria ele que estaria passando por aquele momento. Depois ele passa por um período de negação. Ele diz, realmente eu não tenho isso, eu acho que não é isso, talvez eu tenha essa doença ou talvez eu não tenha. Ele busca outras opiniões para poder corroborar isso. E mais para o final ele acaba tendo raiva disso e depois ele aceita. Então é uma forma de evolução que a gente tem de encarar as doenças. O ser humano tem essa capacidade de primeiro se fechar para depois tentar aceitar o processo. Vai muito pelo que a doutora falou, de que a reação foi muito rápida. E aí ele produz aquela resposta de forma agressiva e depois ele senta, ele altera a voz para depois ele baixar e aí procurar a discussão. Mas o senhor aborda muito bem quando coloca para nós 3 opções. A de ter extrapolado a piada, da doença da mulher e da resposta agressiva e da teoria da conspiração, que hoje ela começa a tomar um pouquinho de corpo quando a gente avalia tudo isso que o senhor mesmo colocou. A posição do Chris Rock quando ele vai tomar o tapa como ele foi feito. Então isso tudo nos faz pensar. Voltando para a questão do paciente, quando ele recebe uma notícia da doença, ele pode ter várias reações. Muitas vezes ele fica agressivo dentro do consultório, ele diz que não é aquela opinião, aquilo não é a realidade, e depois, com o tempo, ele volta para o consultório e diz, realmente, a gente foi buscar outras opiniões, como é que a gente pode conduzir esse processo? Então, existe essa primeira negação para depois ter a aceitação. Então, ok, doutora, eu quero passar a Priscila. Primeiro eu quero saber o seguinte, Priscila. Sim. A sua opinião sobre esse assunto e a opinião dos nossos internautas e, na sequência, a nossa prévia aí da pesquisa, da pergunta. Tá certo. A minha opinião é a seguinte, eu acredito que qualquer ato de violência nunca vai validar, né? Independente do problema que esteja acontecendo no momento. E quando você ultrapassa alguns limites de chegar, né, a bater fisicamente no outro, realmente aí você perde totalmente a razão. Então, a minha opinião é a seguinte, há momento para discutir, há momento para recorrer, ele poderia também ter agido de outra forma, né? Tem questões que podem ser tratadas de forma legal, né? A justiça está aí para isso, mas a gente está vendo, né? O mundo está vivendo muito isso neste momento, que briga não se resolve dessa forma, né? As divergências e todos os problemas, a gente sabe ali que já existe, né? Alguns problemas entre os dois humoristas e isso tudo dificulta e traz uma bagagem. Mas naquele momento foi difícil até para o mundo inteiro que estava ali assistindo ao vivo digerir aquela situação. Então, para mim, realmente não tem nexo quando você ultrapassa certas barreiras e, né, quando você chega a esse limite aí, né, que é impor a sua opinião através da força, realmente perde todo o contexto. E é isso que eu penso. Agora, nós temos aqui um comentário, né, nas nossas redes sociais, que é o Nilcinho_César. Ele disse da seguinte forma: no meu ponto de vista, não há limite para o humor. Mas sim, deve haver, acima de tudo isso, o respeito com o próximo, né? E que isso já passou aí para agressão. Então, é uma opinião divergente aqui e a nossa parcial também mudou. Na sua opinião, que é a pergunta aí que os nossos internautas estão vendo no Instagram. Na sua opinião, existe um limite para a piada? Sim, existe um limite. 79% dos nossos internautas disseram que sim, e ele deve ser respeitado. E outros 21% disseram que não existe limite não, tá liberado, o humor tá aí para isso e quem quiser que segure a onda, porque, né, não importa às vezes o sentimento do outro. E assim disseram os nossos internautas hoje. Dr. Denis? Eu gostaria de lembrar, eu participei, uma época, eu trabalhava na Rede TV, na época que tinha aquele programa O Pânico,
Pânico na TV. E aquilo lá, programa, lógico, era um programa de humor, brincadeira, mas as pessoas, né, os participantes ali, os integrantes do programa, eles às vezes extrapolavam. Então, um caso que ficou muito famoso aí foi o soco na cara que o Netinho deu no comediante, no Vesgo. Isso daí correu imagens aí pela internet e não terminou aí não. O Netinho ainda partiu para cima dele. Ainda bem que o pessoal lá segurou, chegou a turma do Deixa Disso, etc., numa piada que o Vesgo fez com ele. Agora, o que eu acho que as coisas precisam ficar bem claras é o seguinte: às vezes a pessoa começa a brincar, o outro topa a brincadeira, aí a coisa vai crescendo, aí sobe um degrau, sobe o segundo, sobe o terceiro. Eu acho que é esse limite que as pessoas precisam estabelecer, que depois realmente fica difícil de controlar. Eu não sei se o Dr. Heude acompanhou essas imagens da agressão do Netinho no repórter Vesgo, e a expressão realmente dele, ali já na segunda ou terceira pergunta que o Vesgo fazia para ele, foi mudando e para mim já estava muito claro que ali ia sair uma agressão, porque ele vai fechando o rosto, vai encarando o Vesgo e ele termina com aquele soco na cara. O senhor chegou a ver isso daí, doutor? Eu tenho, doutor Denis, lembrança desse episódio, sim. E aquele é um episódio que, de fato, tem todas as características de uma agressão realística que aconteceu com começo, meio e fim nas etapas indicadas aí pela nossa doutora psicóloga, que muito bem participou. Então, este caso do Pânico, absolutamente crível, absolutamente entendido como real de fato. Agora, este aí do Oscar, realmente, eu continuo alimentando a real possibilidade de algo fake, ou simulado, ou tratado com intenções diversas. E se foi uma simulação, se foi ensaiado e preparado, parabéns, porque teve o melhor resultado possível, que foi a repercussão múltipla, mundial, para todas as comunidades, inclusive estando aí numa tendência e entre os assuntos até mais comentados que a própria guerra e a pandemia. Doutor Denis? Oi, podemos fazer uma atualização? Podemos sim, já tiver, pode fazer. Para validar o que o doutor disse, né? Temos aqui um outro internauta que acho que vai um pouco de encontro com o que foi dito agora. O Kiko Clemente disse assim, olha, o fato de uma empresa de medicamentos que em fevereiro homologou um medicamento para tratamento de alopécia e acontecer tudo isso no evento, para mim foi uma baita peça publicitária. Então, ele acredita ali que teve um conflito, né, de interesses, que isso pode ter sido montado. Já no comentário abaixo, o Edson Song disse assim, quando parte para a ofensa, a piada perde graça. Então, ele concorda aí que piada tem que ter ali um cuidado, né? Mas também nenhuma agressão física é justificada e essa é a nossa atualização. Então, esse assunto que você colocou correu muito aqui nos Estados Unidos, que uma empresa farmacêutica iria anunciar um medicamento aproveitando tudo isso, ou seja, que teria ocorrido uma armação para depois anunciar esse medicamento. Eu, particularmente, não acredito. Eu tenho minhas dúvidas quanto o TAP, etc. Eu acho que o gingado do Will Smith, a reação quando ele voltou, não sei, alguma coisa não fecha ali. Mas se essa indústria farmacêutica fez pensando nisso, e pela repercussão que teve, eu acho que se arrependeu. Porque eu tenho a nítida sensação que se amanhã ou depois vierem a público falar que aquilo foi uma armação, vai ser um efeito totalmente contrário. Porque até hoje a opinião pública está dividida, a academia não se manifestou oficialmente, essa parte da teoria da conspiração não ganhou muita força aqui. Eu acho que se acontecer isso, vai ser
uma bomba mesmo, vai ser aí crítica para tudo quanto é lado, para academia, para Oscar, para apresentador, para comissão organizadora, para farmacêutica. Eu não sei como pode, onde vai acabar esse desdobramento, porque realmente saiu do controle. Ninguém imaginava que iria atingir uma proporção dessa. Mas tem muitas pessoas que eu conheço aqui, inclusive pessoas próximas, que já tinham me falado isso daí. Inclusive, quem nos ajuda aqui, está levantando a mão aqui. O Alan Marques está levantando a mão e está falando, eu avisei, hein, era isso daí, vão anunciar um medicamento. E não só ele, muita gente aqui falou. Mas eu acho que se aparecer isso daí agora, vai ser uma bomba maior do que o tapa ainda. E não sei se surgiria um efeito contrário aí, porque a opinião pública vai falar, peraí, então eu estou fazendo papel de palhaço aqui, né? Todo mundo acreditou, todo mundo dando opinião, criticando, entidades contra, entidades a favor, está todo mundo sendo feito de palhaço aqui. Então, eu acho que aí isso daí vai ser uma coisa que vai sair totalmente do controle. Mas vamos aguardar, né? Aqui na América nada é impossível, nada é impossível. Pode ser que apareça uma bomba dessa aí a qualquer momento. Queria perguntar ao doutor Álvaro, existe algum medicamento aí que está em estudos, que pode ser lançado a curto prazo aí, que venha surtir um efeito para a cura dessa doença, doutor? A gente tem conhecimento do desenvolvimento de um imunobiológico que, curiosamente, está sendo desenvolvido pela grande patrocinadora do Oscar esse ano. Então aí a gente já apimenta um pouco mais essa discussão. Será que essa grande patrocinadora do Oscar não estaria produzindo isso com grandes atores no meio do showbiz, que isso é o que a gente viu no Oscar? Então é mais um pontinho que a gente levanta aí. Estão em estudos alguns medicamentos por essa empresa exatamente para esse tipo de doença. Isso para mim é um fato novo. Então, realmente está para ser lançado no mercado um medicamento para esse tipo de doença que a empresa patrocinou a entrega do Oscar. É isso, se eu entendi direito? É isso que se comenta nas redes sociais e é o que se comenta na região. Ele ainda está em fase de estudos, ainda não foi aprovado o seu uso, está em fase de estudos, mas ele seria dessa empresa que patrocinou o Oscar, uma delas, né? Que inclusive ganhou muito dinheiro fazendo as vacinas, né? Então, a gente está falando de números estratosféricos aí. Tá ok, doutor. Eu queria passar a Priscila para o encerramento da nossa pesquisa. Uma última participação de algum internauta e o encerramento da nossa pesquisa. Por favor, Priscila. Tá certo, doutor. Então vamos lá, deixa eu entrar aqui na nossa enquete. Como já havíamos dito, na sua opinião, existe um limite para a piada? 79% dos nossos internautas disseram que sim. Existe esse limite aí, tem que haver cuidado na hora de criar divergências, assuntos, porque isso tem estado muito na moda, né? E outros 21% não existe limite. Pode falar o que quiser, tá liberado. Assim, foram os nossos internautas que opinaram aqui através da nossa enquete. E é isso, doutor Denis. Nós tivemos muitas participações. É um assunto que realmente mexe muito ali com o imaginário. E estamos vendo os desdobramentos ainda dessa história que ainda vai render muita história. Priscila, eu queria agradecer muito a sua participação. Nosso programa está encerrando. Muito obrigada. Muito obrigado por tudo. Foi um prazer poder contar aí com você novamente. Eu Seja bem-vinda de novo. Obrigada. E queria agradecer ao meu querido doutor Elde, o meu grande amigo, que mais uma vez nos abrilhantou aí com a sua presença, com a sua participação. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui novamente. A gratidão é toda nossa. Dr. Denis, sempre à disposição para falar com o senhor, com a Priscila, com o nosso público como um todo. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Álvaro, muito obrigado pela participação do senhor, pelas opiniões muito técnicas, muito precisas. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, muito obrigado, doutor Denis, obrigado às pessoas que estiveram aqui e a gente está sempre podendo contribuir para aquilo que nos solicitarem. Grande abraço.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a você, telespectador e internauta. Lembrando, você pode acompanhar também o nosso programa através do YouTube. Basta você acessar o YouTube, Programa na Sua Opinião. Lá você encontra todos os programas já veiculados e também a programação ao vivo. Se você perdeu um programa, uma parte ou quer indicar para alguém, basta acessar o nosso canal no YouTube, Programa na Sua Opinião. Eu queria agradecer a participação de todos. Querendo Deus, na próxima quinta-feira estaremos novamente juntos com mais um tema polêmico. Programa na Sua Opinião. Uma boa noite.